Boa noite, estudantes. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na última aula a gente falou então aí de projeto arquitetônico, né? Demos vários exemplos de projeto arquitetônico, abrimos alguns arquivos e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com telhados e depois esquadrias para a fim de estar complementando um pouquinho essa parte de execução, essa parte aí de projeto, essa parte de construção de casa, edifícios. É interessante a gente conhecer um pouquinho os sistemas de cobertura, né? Então é uma grande revisão aí que a gente vai estar falando hoje, tá? Bom, cobertura, né? Quando a gente fala de cobertura, a gente também pode utilizar o termo telhados, né? Então vamos entender um pouquinho sobre isso, cobertura sobre telhados, né? O que é isso? É a parte superior da edificação que protege das intempéries. O que são intempéries? É ações da natureza, né? Ações de chuva, de vento, frio, calor, né? Serve para proteger o edifício, para proteger a construção dos intempéries, né? Para isso que serve, para isso que a gente coloca uma cobertura, um telhado. E a definição dessa cobertura ela depende de várias considerações, né? Para a gente fazer uma cobertura, a gente tem que pensar, né, em algumas coisas. Por exemplo, funções utilitárias, impermeabilidade, leveza, isolamento térmico e acústico, né? Não é todo o material e toda a cobertura que tem todas essas funções, mas de maneira geral é o que ela tem que ter, né? Ela tem que ter impermeabilidade, ou seja, ela tem que ser impermeável, não pode entrar água, por exemplo, na minha construção. Né? Ela tem que ser leve, ela não pode ser muito pesada, isso é uma característica das coberturas e dos telhados. Ela tem que ter um bom isolamento térmico e um bom isolamento acústico, né, na medida do possível. Né? A gente sabe que esse isolamento térmico e acústico, ela tem, a maioria dos materiais cerâmicos tem essas propriedades, mas não são tão boas, principalmente do aspecto acústico. Né? Ele tem como estar melhorando, fazendo um estudo para melhorar a questão da acústica aí. Mas de maneira geral é um bom material aí, os materiais cerâmicos. Funções estéticas, né? A forma e o aspecto harmônico com a linha arquitetônica, dimensões dos elementos, textura e cor. Isso aqui faz muita diferença quando você projeta, né? Tem gente que gosta de muitas divisões de telhados, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de usar laje impermeabilizada, né? Daí cada sistema tem as suas dificuldades e os seus desafios, né? Por exemplo, na laje impermeabilizada eu tenho muito problema depois de um tempo com a questão da impermeabilização, né? Porque dá problemas de infiltração. A gente até comentou um pouquinho, né, em uma das aulas nossas sobre a questão da impermeabilização, né? Funções econômicas, né, que é o custo da solução adotada, a durabilidade e a fácil conservação dos elementos. Né? Quanto que custa, né, para você fazer um telhado? Né? Qual que é esse preço? Daí depende muito do tipo de solução, do tipo de telhado que você está usando. É um telhado de estrutura metálica, é um tipo de telha de concreto, é telha cerâmica, né? É telha de plástico, telha translúcida, né? Telha de policarbonato. Então tem vários tipos de telhas no mercado, telha ecológica, e cada uma tem uma qualidade, uma característica, né, para poder ser utilizada. Daí você tem que estar levando em consideração, né, o aspecto econômico junto com os outros falados, ou seja, as funções estéticas e as funções utilitárias, tá? Normalmente, quando a gente quer, então, superfícies, o telhado ele ainda pode ter, né, superfícies planas, ou seja, a laje, né, ou seja, o telhado, quando eu falo superfície plana, é aquela superfície que eu consigo acessar, que eu consigo pisar e andar sobre ela, tá? Não que você não consegue andar pelo telhado, você consegue andar pelo telhado, né? Tem os pontos certos para você pisar, mas de maneira geral, quando a gente está querendo falar de superfície plana, a gente está falando de uma laje. Já as superfícies curvas, né? Eram superfícies muito utilizadas antigamente, né? Ou seja, as abóbadas, as cúpulas e as cascas já mais modernas, né? Muitas obras do Oscar Niemeyer, ele utiliza sistema de cascas, né? Grandes casas, você vê com esse sistema em Brasília mesmo, a gente tem vários exemplos, né? É muito utilizado para igrejas isso daqui, né? Esses sistemas, principalmente para igrejas, capelas, isso é onde mais é utilizado esses sistemas de superfícies curvas. E também algumas casas aí, né? Quem tem dinheiro para poder modelar, porque daí a gente está trabalhando com modelagem de concreto. Ah, pode ser de outro material? Tem. Tem cobertura, por exemplo, em formato de casca com estrutura de madeira laminada colada, né? Madeira laminada colada são lâminas de madeira que elas são coladas uma nas outras e quando você está moldando ela você consegue fazer curva com com esse tipo de material, né? Muito utilizado na Europa. Depois vocês digitem ali coberturas
de madeira laminada colada, ou seja, de MLC, pode usar essa sigla, que vocês vão achar alguns exemplos. Bom, aqui uma imagem bem rápida, né, não tão técnica, né? Basicamente os quatro componentes principais de um telhado é o que nós chamamos de ripa, que é a primeira peça, que é nela que o meu telhado, que a minha telha, ela é apoiada. Embaixo dela eu tenho o meu caibro, embaixo do caibro eu tenho a minha terça, que já são essas peças aqui, ó, e depois eu tenho o que nós chamamos de tesoura. Isso aí é uma estrutura convencional de telhado, tá? Existem outras coberturas que eu posso estar utilizando, por exemplo, o conjunto, né, de cobertura metálica e vidro, né? Ó, então são perfis, são vigas, né, metálicas que estão sendo passadas, estão sendo cruzadas, são parafusadas através de talas de parafuso, né, ou de chapas metálicas, né, cheias de parafusos, aonde a gente tem por cima, né, o vidro, utilizando o vidro. Aí a gente tem a espessura do vidro, o tipo de vidro que é ideal, né? Tonalidade, coloração do vidro. Depois a gente comenta um pouquinho mais na parte das esquadrias, né? Que o vidro ele não se entra sozinho. Nós temos as esquadrias para poder estar colocando esse vidro, né? Que normalmente são são perfis, normalmente utilizam um material simples, um metalon, né? Da vida ou algum outro perfil de aço bem simples, bem fino, para poder estar dando suporte para as estruturas de vidro, né? Mas olha como fica bonito esse tipo de cobertura. Normalmente aonde que é muito utilizada, né? É muito utilizada em prédios, edifícios comerciais, é muito utilizado em shoppings, né? É comum a gente ver isso daqui em shoppings para poder dar claridade, para entrar a iluminação, então você costuma ver esse tipo de cobertura nessas situações. É bem comum, tá? Aqui a gente já tem um exemplo de cobertura metálica, que no caso é uma viga, né? Não é uma viga de seção cheia. Então é uma viga metálica, você percebe que até aqui provavelmente está usando um metalon, ó, você percebe que está até com solda aqui em vários pontos, ó. A estrutura ela é soldada, ela não é parafusada, né? Ela é um perfil mais leve, onde ele está utilizando uma telha tipo sanduíche, né? Normalmente a estrutura, a telha metálica, ela tem uma inclinação bem mais baixa, né? Você percebe aqui que a inclinação é bem baixa, é quase horizontal aí a inclinação de uma estrutura por cobertura metálica, né? Existem vários tipos de cobertura metálica, esse aqui é um exemplo. Aqui então a gente já tem, né, uma imagem aqui, né, de uma cobertura em formato de casca, tá? Essa cobertura aqui ela é bem interessante. Ela é uma cobertura que ela foi utilizada, se não me engano, na África do Sul, que é utilizada essa cobertura aqui. Posso ver o nome para vocês? Só um minuto. Chama Capela Bosges, tá? Ó. Capela Bosges, essa imagem aqui. Depois vocês podem procurar para saber um pouquinho mais sobre ela, né? Então isso aqui é o que nós chamamos de modelo de casca, né? Pode ser de vários materiais, normalmente é feito de concreto, então é feito com uma forma, é colocado toda uma armadura e depois é modelado o concreto por cima dela, para poder ter esse formato, né? É interessante falar sobre isso, você precisa, né? Vocês que estão se formando, vocês já conhecem já vários softwares de engenharia. Normalmente existem softwares, né? Daí é um assunto mais específico que normalmente a gente vê quando a gente está fazendo uma pós-graduação, que são softwares para análise de estruturas, como o ANSYS, por exemplo. O ANSYS ele é um software que serve para analisar qualquer tipo de estrutura. E ele tem modelos de análise em casca, né? Existe toda uma teoria para você poder fazer os cálculos, dimensionamentos de como você calcular isso daí, né? Para que isso daí tenha esse equilíbrio, né? Normalmente a gente vê isso, então, tá em pós-graduação, que é um assunto bem mais específico, precisa saber de modelagem, precisa saber de análise matricial, precisa ser bem forte aí em alguns cálculos específicos aí, tá? Aqui um outro formato, né? Então aqui em São Paulo, né, onde você tem esse sistema de casca lá, basicamente é modelado isso daqui e depois é concretado. Vai uma forma, eles colocam a armadura e depois concretam toda essa estrutura. É um tipo de cobertura que você tem e dá uma aparência muito bonita, né? É muito bonito de você ver isso daqui. Muito utilizado nas obras também do Oscar, né? Ele gostava de usar esse formato de casca para simular a curva da mulher, né? Se vocês já viram algum documentário, ele fala sobre isso, né? O formato como ele gostava de usar e de fazer
né, as construções, né, o impacto que isso causa quando a gente olha para essa construção é muito bonito, né? Você vê que é realmente muito bonito. Aqui são tipos de abóbadas. Aqui o que é chamado de abóbada de berço, né? Parece um berço mesmo se eu pensar ela de cima para baixo. Tem o formato aí de um berço. E aqui é a abóbada com aresta, onde elas formam essas arestas centrais, né? Onde aqui, na concepção de arquitetura, eles tinham o que eles chamavam de peça. Tinha uma peça principal que eles colocavam aqui no centro, né? Normalmente essas estruturas elas eram feitas de pedras, né? Era um serviço na época, na Grécia Antiga, Roma Antiga, não era assim tão tão eficaz esse sistema. Depois foi atualizando isso daí, né? Até que esse sistema foi muito bem utilizado, né? E são grandes soluções aí, bem interessantes para vocês verem como é que faz essa questão das abóbadas aí. Aqui a gente já tem as cúpulas, né? Aqui a cúpula de Santa Maria, na Itália. É bem legal como é que faz. Tem toda uma estrutura por dentro, normalmente é de madeira, tá? E aqui já é o Taj Mahal, né? Na Índia, né? Uma outra estrutura. Gente, se você pegar as estruturas antigas, né, for comparar as coberturas que eles utilizavam, é sensacional, né? Cada cobertura é uma melhor do que a outra. Então o pessoal usava muitas abóbadas, as cúpulas, utilizavam muitas estruturas de curva mesmo, né? Tem as épocas. Para quem for entrar em detalhe já de arquitetura, tem as épocas, os nomes, os períodos para você estar estudando, né? O barroco. Então tem os períodos corretos, os nomes corretos para você poder estar estudando, e cada um desses tipos de cobertura eram utilizados em determinado período. É bem legal estar vendo isso daí, tá, pessoal? Ainda mais que a gente está falando de cobertura. Não vou entrar em muito detalhe aí de arquitetura, que não é o foco aqui. O foco é mais exemplificar um pouquinho as coberturas. Essas daqui são as cúpulas, por exemplo. Existem diversos formatos de cúpulas, tá? Tem cúpula com pêndulo, por exemplo, interno, para poder sustentar isso daí, já olhando de um aspecto mais estrutural. Tem vários sistemas para você estruturar uma cúpula. Normalmente são estruturas de madeira, pode ser feito em concreto, mas é difícil, né? Um pouco mais difícil pelo peso do material em si, né? Então eles tinham uma abordagem um pouquinho diferente para estar calculando, né? E fazendo essas cúpulas aí, né? Na verdade, eu duvido muito que era calculado naquela época isso daqui, né? Era um processo mais experimental, contanto que eles demoravam anos para estar fazendo a construção, porque caía e tinha que recomeçar, né? Aqui a gente tem outro sistema de cobertura, aqui um sistema de cobertura por laje. Então aqui a Casa Canoas, né, feito pelo Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro. Então você vê que é uma grande placa de uma laje, né, moldada também em formato curvo, né? O Oscar lá tinha essa característica na grande maioria dos seus projetos, né, ó, de estar fazendo esses formatos em formato de curva e estar brincando com essa modelagem de concreto. Ah, como que é executado isso, professor? A análise basicamente é feita como uma análise, né, laje ou casca até mesmo, para você poder estar utilizando, que você vê que você tem um certo desnível, né, através desses softwares de análise que eu comentei para vocês. E a execução ela é muito simples. Eles apoiam a estrutura, né, desenvolvem a forma, colocam a armação que é necessária, né, que foi calculada, e concretam o material. Bem simples, né? Então não é tão difícil de você estar fazendo essas estruturas. É mais difícil de você estar analisando, né, os esforços que você tem nela, né? Outro tipo de cobertura, né, sistema de toldos e tendas, né? Tendas já é mais utilizado para festas. Você pega aquelas festas, normalmente tem aqueles perfis de estrutura metálica. Aqui também é um perfilzinho, ó, de estrutura metálica, onde você tem aqui um toldo, né? Normalmente é um material acrílico ou um policarbonato, um polímero qualquer aí, ou seja, pode ser um material de plástico, um material translúcido, né? E tem vários tipos de sistemas que você pode utilizar junto com toldos e tendas, né? Mas é um outro tipo de cobertura que normalmente o pessoal deixa de lado, mas é uma cobertura, tá? Aqui a gente tem então a estrutura convencional de um telhado. Vamos dar uma olhadinha nela como que é para relembrar aí, né?
Então, o que é chamado de beiral? Por que está aqui na ponta, né? Telhado, sempre quando a gente fala em telhado, a gente sempre passa o telhado em relação à posição da construção. A gente passa em torno de pelo menos 50 a 80 centímetros. Esses 50 a 80 centímetros é o que nós chamamos de beiral, para a água não bater diretamente sobre a construção. Isso significa o beiral. Então o telhado ele passa um pouquinho da construção. Portanto, quando a gente olha no projeto, a gente vê umas linhas tracejadas, né? Essas linhas tracejadas estão mostrando o contorno desse beiral. É isso que está indicando, tá? Esse beiral aqui. Aqui a gente tem a divisão das águas, tá? O ponto mais alto é chamado de cumieira, tá? E a divisão, né? A partir do momento que eu tenho o encontro das paredes e divisão das águas, nós chamamos aí de espigão, tá? Temos espigão. Quando eu tenho mais divisões, né, sem ser o espigão que sai das quinas, eu tenho o que nós chamamos de água furtada, também é chamado de rincão, né? A água ela cai para cá, normalmente esse rincão, essa água furtada é uma calha que o pessoal coloca aqui para poder estar levando essa água e direcionando para outro lugar. Isso é o que se chama de rincão, né? Uma grande calha que o pessoal passa por aqui, a telha chega nela e passa para esse sistema, né? Temos aqui então, né, ó, mais uma vez, aqui tem o caibro, tá, ó, aqui em cima, o que está em primeiro lugar, vem a ripa, embaixo tem o caibro, por baixo do caibro está sustentado pelas terças, ó, que são essas peças, e aqui eu tenho as tesouras, né? Tenho as tesouras aqui que elas vão ser apoiadas. Esse daqui é chamado de oitão, tá, ó, esse trecho aqui ele é chamado de oitão. Ele é paralelo, né? Normalmente o oitão ele é paralelo à minha tesoura, né? Ó, você vê que é paralelo à tesoura, tá? A tesoura é o elemento estrutural, né? O principal elemento de sustentação. E aqui a gente tem águas e planos, tá? Acho que eu falei de tudo. Aqui é chamado de testeira, é simplesmente para apoio, para você levar um pouquinho o telhado, né? Sempre quem sobe, quem normalmente tem a laje, tem a estrutura do telhado, né? A não ser que for telhado aparente. Normalmente quem sobe, você vê toda essa estrutura. Então você vê, né, essa testeira aí, que é para você poder elevar um pouquinho o nível desse telhado, para você poder, com a altura, chegar no caimento certo ali para a calha, né? Para ela já dar borda para a calha. Aqui então a gente tem outros sistemas quando a gente fala de telhado, nós temos o que nós chamamos de platibanda. A platibanda ela serve para quê? Serve para esconder o telhado, né? Então vamos dar um exemplo de dois tipos de platibanda, né? Ó, aqui eu tenho então uma laje, ó, tá vendo? Ó? Eu tenho essa platibanda, então ela está escondendo esse meu telhado, e aqui ó, a água ela está indo pro centro. Esse é um tipo de projeto onde no centro eu tenho uma calha. Dessa calha, né? Essa calha ela tem uma inclinação, né? E normalmente ela vai levar para os pontos de coleta de água pluvial, tá? Esse é um exemplo. Também aqui com o beiral, pode ser com o beiral ou não. Esse trecho da platibanda ele pode estar em cima, no alinhamento aqui, e daí você não tem o beiral. Se tiver o beiralzinho, ele fica desse jeito, tá? Então é bem interessante estar vendo, né, a maneira como você representa isso daqui. Até para vocês se apresentarem no projeto. Isso aqui tem que ser indicado, tá? Eu comentei na aula passada, comentando novamente, tem que ser indicado isso daqui. Da mesma forma, eu tenho estrutura, então, aqui, ó, onde eu tenho o telhado em si, ó. Então você vê que você tem estruturas aqui de madeira, onde você levanta um pouquinho esse telhado, vai ter a tesoura passando para cá, tem as terças. E aqui, ó, nesse encontro, você tem aqui então uma calha, normalmente a gente tem rufo aqui ainda, né, que serve para proteger, né, a platibanda, para não deixar, o rufo normalmente ele vem nesse encontro aqui para encontrar com a calha, né, para proteger isso daqui, e aqui você tem um modelo de platibanda. Pode ter mais para frente aqui junto com o beiral, ou pode estar nesse alinhamento aqui com duas águas convencional, né, aqui ele em formato aí com uma água central apenas, uma calha central. Duas águas mais uma calha central. Aqui no caso já com duas águas aí. São modelos de telhados, existem outros exemplos, tá? Se vocês olharem nos livros que vai falar a respeito de cobertura, você vai achar várias imagens que vão exemplificar como é que você faz esse tipo de estrutura de platibanda, beiral, né, forro e as representações, a maneira correta de você representar. Bom, quando a gente fala de águas, nada mais é do que a divisão, né? Como você divide isso daqui. Tem várias formas de você dividir, como eu falei para vocês, você sempre começa, né, com os encontros da parede e você divide, né, esses encontros da parede no que nós chamamos no espigão, ó, que é isso aqui, ó. Isso aqui é o espigão. Ele vem com o espigão, o ponto, quando ele encontra, né, automaticamente você já tem o que nós chamamos de cumieira. A cumieira é o ponto mais alto que vem ali até ele encontrar outros espigões, ou outro rincão, por exemplo, né?
uma brincadeira que o pessoal faz é isso daqui, ó, tá vendo? Ó? Você tem os espigãos, ó, aqui você tem mais águas, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 águas. Então você tem um espigão aqui, ó, com mieira, um espigão grande para cá, ó. Aqui você desceu com um rincão, ó, com um rincão, e aqui você ligou numa água furtada, né? Que é aquilo que eu falei para vocês da calha lá, né? Como se fosse uma grande calha passando por aqui, ou um grande rufo também passando por aqui, né? É o que se chama de água furtada, rincão. Para dividir e para descer para um ponto às vezes mais baixo, então você utiliza essas estratégias para você brincar com o telhado, né? E daí você dá quando você olha de fora da sua casa, você dá uma amplitude maior, né? Aqui, né, um outro ponto de cumieira, né, de cume, né, não é o mais alto seria esse daqui, ó. E daí você vem e faz aqui novamente o espigão, tá vendo? Ó? O que está tracejado aqui quer dizer que esse pedacinho aqui, ó, esse trechinho daqui até aqui é o que nós chamamos de beiral, tá? Pode ter beiral ou não, né? Então você indica a projeção aqui, essa projeção é onde está a sua casa, por exemplo, né? Então são formas de você representar, né? E é interessante, tá, pessoal? Depois eu vou passar um exercício para vocês dividirem, né, essas águas aqui, ó. Mas basicamente existem várias maneiras de você dividir isso daqui, né? É muito da questão de projeto. Você que está projetando isso daqui. Quando você projeta, automaticamente você já está definindo o quê? O tamanho da tesoura que você vai ter nesse ambiente, né? Você não pode simplesmente pensar pelos desenhos. Você vai fazer um projeto de telhado, de cobertura, você vai pensar também no tamanho das peças. Pô, eu não vou fazer uma tesoura, por exemplo, se aqui tiver 20 metros de frente, né? Então você vai fazer uma coisa coerente, tá? Daí você vai estudar a forma como você vai fazer isso daí. Mas sobre divisão de água a gente pode fazer de várias maneiras aí, né? Até hoje em dia tem o Revit. O Revit ele divide muito bem essas águas, né? Ele coloca vários planos e ele brinca um pouquinho com esses planos aí, tá? Existem regras específicas que depois eu comento com vocês aí para a forma como tá fazendo isso daí, tá? Coberturas planas, né? A cobertura ela deve ter uma inclinação mínima que permite o escoamento das águas pluviais e planos direcionados no sentido de escoamento ou captação de águas, né? Então os planos têm que ser direcionados para você colher essas águas aí. As coberturas horizontais, de maneira geral, elas têm uma inclinação de 1 a 3% e as coberturas inclinadas, né? Elas têm um caimento igual ou maior do que 3%, né? Então quando ela é muito horizontal ali, né, praticamente plana, pouca inclinação, pouquíssima inclinação nessas telhas aí, nessas coberturas horizontais, nessas lajes, por exemplo, você tem uma inclinação muito baixa, né? Em torno de 3% de inclinação ali para poder estar colhendo essas águas aqui. Já nas coberturas utilizando as telhas aí, você tem uma inclinação bem maior. No mercado, então, pessoal, você tem uma grande variedade de material, né, para vocês poderem estar desenvolvendo esses telhados e essas telhas, né? Vários materiais no mercado, né? Vamos dar um pouquinho de exemplo desses materiais. Temos o que a gente chama de telha cerâmica, daí eu tenho uma variedade gigantesca de telha cerâmica, tipo de telha cerâmica, formato, cor, tamanho, dimensão. Normalmente recomenda-se o quê? Que você veja as propriedades da telha com o fabricante, né? Então, normalmente a telha cerâmica ela tem uma inclinação de 30 a 45%. Daí vai depender do tipo de telha que você está escolhendo. Temos o que nós chamamos de telha de vidro, tá? Que daí possui uma inclinação de 25 a 45%. É bem legal esse tipo de telha de vidro, tá? É uma telha comum, né? Imagina a telha do formato cerâmico, só que é de vidro. Hoje em dia é bem legal para fazer detalhe, para entrar iluminação, né? É bem legal e bem utilizado. Tem o que nós chamamos de telha ecológica, normalmente tem uma inclinação de 15%, varia também, tá? Normalmente é essa a inclinação. A telha ecológica ela é um compensado, né, de materiais recicláveis. E tem várias propriedades, várias vantagens interessantes. Telha metálica, inclinação bem mais baixa, né, em relação às outras, de 5 a 10%. Telhas de fibrocimento, inclinação mínima de 8%, as de fibrocimento. Se eu não me engano, hoje em dia o pessoal já está usando 9%. Se não me engano, esse limite mudou para 9%. Tá? Telha termoacústica, né, que também é telha sanduíche, né? Inclinação mínima de 5%. Também é um tipo de telha metálica. Né? Telha de policarbonato. Policarbonato é um polímero, um plástico, né, onde tem uma inclinação mínima de 5% aí. Então você vê que tem uma quantidade de opções
grande, né? São várias telhas que você pode estar utilizando. Aqui tem alguns exemplos, tá? Vamos exemplificar aí algumas telhas. Cobertura para telhados. Então aqui telha cerâmica, né? Ó, americana, uma inclinação mínima de 30%, rende 16 unidades por metro quadrado. A telha que nós chamamos de colonial, inclinação de 30%, 24 unidades por metro quadrado. Italiana, tá? Ela é um pouco maior do que as outras, então ela precisa de 14 unidades por metro quadrado, inclinação mínima de 30%. As mais utilizadas, né, que eu vejo aqui, são a romana e a francesa, tá? Ó, muito utilizadas, né, a romana e a francesa, principalmente a francesa. A francesa tem uma inclinação de 36% e 16 unidades. Por que você precisa dessa informação, né, de inclinação e da quantidade que você faz? A quantidade para você poder calcular, né? Você tem o plano do telhado, você tem a área desse telhado, você sabe quantas telhas você vai precisar. Porque isso aqui você já sabe que você gasta 16 telhas, 16 unidades para fazer 1 metro quadrado. A inclinação para você depois poder calcular, né, a altura que você vai ter desse telhado. E daí você projeta o teu rincão, os teus espigões, tua cumieira, através dessas alturas, se você quiser brincar com essas alturas, né? Então você consegue variar através dessas porcentagens, dessas inclinações, você vai utilizando o sistema de água furtada, ou seja, que é rincão, para você poder dividir melhor o telhado. Mas então você precisa, o primeiro passo para uma cobertura é saber o tipo de telha que você vai usar, né? Isso define tudo, tá? Outros tipos de telha, que é a telha termoacústica, né? Normalmente telha sanduíche, entre uma telha e outra, né, são folhas, né, ela tem uma certa espessura, ela é fina, são folhas de telha que entre uma espessura e outra eu consigo estar colocando isopor, tá? E esse isopor ele me ajuda muito na questão aí da acústica, né, da questão da termoacústica aí. Existem outros materiais que eu posso estar colocando, né, lã de vidro, por exemplo, que às vezes você usa essa telha para você fazer até mesmo uma parede, né, e você pode estar colocando uma lã de vidro, por exemplo, para trabalhar com a questão da acústica aí. Telhas de vidro, né? Ó, então você tem telhas como a telha colonial, por exemplo, e daí você tem ela no formato de vidro. Entra iluminação, fica bonito, é interessante. Problemas, com o tempo suja, né? Pombo, coisas do tipo, suja bastante, tá? Mas entra uma boa claridade aí, tá? É bem interessante, mas entra uma boa claridade. A outra também, a telha cerâmica, né? Com o tempo ela desgasta, ela perde a coloração dela, né? Fora que toda vez que a gente vai instalar alguma coisa no telhado, né? O pessoal pisa em cima e com o tempo ela perde um pouco a resistência e acaba quebrando aí, né? Então é sempre quando você vai projetar, é sempre bom você comprar, né? Em torno de 10 a 20, 25% a mais de telha e deixar isso estocado para você ter quando você precisar trocar. Telha ecológica, né? Uma telha formada a partir de fibras naturais ou materiais reciclados. Exemplo, fibras naturais, embalagem Tetra Pak, né? Que é um tipo de embalagem, tá? As características, né? Normalmente é um material impermeável, 100% reciclável, não propagam chamas, tá? Não é inflamável, são flexíveis e não deformam, não propagam som. É um eficiente isolamento, né? Eficiente em relação ao isolamento térmico, fácil fixação, permite o uso de pregos, parafusos e rebites. Ela parece um pouco com a telha de fibrocimento, só que em outro formato. Lá. Aparece a telha de fibrocimento, né? O mesmo formato, ó. Só que você vê que o material é um grande compensado, tá? De materiais naturais aí, tá? Esse é uma imagem, então, para exemplificar esse tipo de telha. Existem outros, tá? Que o pessoal consegue utilizar pigmentação, mas normalmente ele vem desse jeito por ele ser compensado. Normalmente o pessoal tem eu não lembro o nome agora, mas tem uma película que eles aplicam por cima para para mudar essa tonalidade, essa coloração. Eu só não lembro o nome dessa película. Se alguém souber aí, depois comenta no mural lá para deixar para os demais estudantes. É uma telha bem legal aí que você pode estar utilizando, ela tem várias vantagens. As características, tá, pessoal? De maneira geral, elas se alteram, podem se alterar um pouquinho em relação ao fabricante, né? Mas de maneira geral são aquelas características. Telhas de policarbonato. As telhas compostas de policarbonato possuem uma inclinação mínima de 5%. Características. São chapas compactas, chapas tipo vidro, tá? Ou alveolares, transparentes ou translúcidas em cores.
baixa densidade, resistentes a raios ultravioletas e flexíveis. As chapas de policarbonato podem ser instaladas em qualquer tipo de perfil, de aço, alumínio, madeira, porém é necessário que tenha uma boa área de apoio e uma folga para dilatação térmica, né? Então ela sofre com dilatação térmica. Então são placas, né? Parece aquela placa acrílica, né? Lembrando que telha, esse material policarbonato são polímeros, ou seja, é um tipo de plástico que a gente está falando, né? Aonde ele é aplicado, né? Esse tipo de telha, parece um vidro, né? É um material acrílico aí, tá bom? Então é bem interessante, dá um aspecto bem legal, é muito utilizado, né? Esse sistema, isso daqui, também é utilizado, essas telhas de policarbonato, quando você tem as lonas, né? É um sistema bem utilizado, bem legal de se fazer aí, pessoal. Telhas de concreto e fibrocimento. As telhas de concreto possuem uma inclinação maior, de 30%, já as de fibrocimento variam um pouquinho, normalmente com os valores de 9%. Lá atrás até falou 8%, né? Mas se eu não me engano hoje em dia é 9% que o pessoal usa, tá? São telhas produzidas com um traço especial de concreto leve, proporcionando um telhado com 10,5 telhas por metro quadrado e um peso de 50 kg por metro quadrado. Então o peso ele é maior, é lógico, quando você usa esse tipo de material, tá? Para o fibrocimento é um pouco menor, mas normalmente o pessoal já considera esse valor de 50 kg por metro quadrado para fazer as contas aí. Perfis variados, com a textura em cores, obtidos pela aplicação de uma camada de verniz especial. Tem alta resistência nas peças, né? Então aqui está um exemplo da telha em si de concreto, né? E aqui, ó, a telha de fibrocimento, que é aquela placa maior zona, né, que você tem. Então essa telha aqui que você usa 10,5 unidades. A telha de fibrocimento ela é maior, tá? Aqui eu coloquei os dois juntos, mas mais por causa do peso. São materiais, são telhas que têm um peso um pouco maior. Essa aqui é bem mais pesada, essa aqui é um pouco mais leve, tá? Telha plástica. As telhas plásticas, telha plástica também é do tipo de policarbonato, tá? Porque policarbonato é um polímero, né? Uma espécie de plástico. As telhas plásticas ou transparentes, também chamadas de telhas translúcidas, possuem uma inclinação mínima de 10%. Características: fornecidas em chapas onduladas e trapezoidais, translúcidas e opacas de PVC. Podem ser encontradas em cores, ó. Então é aquela telha, né? Normalmente ela é muito utilizada quando você tem uma área de planta ali, uma área pequenininha onde você quer fazer uma pequena cobertura, né? O pessoal costuma utilizar essas telhas translúcidas, essas telhas de plástico aqui, né? O material ele é bem mais leve, né? Aqui é um outro exemplo e pode vir com cores, através de pigmentos. Bom, então a gente falou um pouquinho, né, dos tipos de telhas, que é interessante a gente estar falando, lembrando que a nossa disciplina é voltada bastante aí para a execução, por isso que a gente está entrando dessa quantidade de telhas que tem, né? Tem outras telhas que eu não falei, outros tipos de estruturas de cobertura que eu não falei, né? Se você for em São Paulo, por exemplo, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, tem empresas de estrutura metálica que eles têm a estrutura, a cobertura deles, né? Que eles desenvolveram, né? Outros sistemas aí. Bom, mas de maneira geral, a estrutura convencional de um telhado, as tesouras, que nós chamamos de tesouras, né? Elas podem ser de madeira, metálicas, de concreto e mistas, né? Aço e concreto. Se você estiver fazendo com um sistema em arco, elas podem ser também o arco de madeira, metálico, de concreto, mais utilizado madeira e metálico, né, nesses casos. As terças, elas podem ser simples, armadas ou treliçadas. Então pode ser terça, né, de madeira, pode ser terça de concreto e pode ser terça feita através das treliças. Também pode ser feita terça metálica, né? A gente consegue fazer terça metálica aí. Então tem vários materiais que você pode estar fazendo aí. Caibro e ripa são comumente de madeira, né? Dá para fazer com perfil metálico também. São estruturas mais finas, também é possível. Contraventamento, né? Contraventamento serve para resistir, né, aos esforços laterais, ou seja, as ações horizontais. Normalmente é feito em madeira ou estrutura metálica. Mão francesa, que é uma outra forma para você apoiar as estruturas, também madeira e estruturas metálicas. Aqui eu não acabei mudando o nome, tá? Opa. Aqui está o exemplo do telhado, tá? Eu não mudei o nome aqui. Bom, mas aqui a gente tem um exemplo, então, né? Novamente mostrando aqui um telhado com várias águas, tá? Ó. Então isso daqui é o que nós chamamos de rincão. Normalmente ele serve para diminuir a altura, né? Ou para dar mais opções de águas aqui, dependendo do plano desse telhado, né?
Nós utilizamos isso daqui, ó, e aqui é um exemplo, né? Normalmente aqui então a gente tem lá um rufo, né? Tem gente que chama de calha. Normalmente é um rufo que conduz para a calha. A calha fica na ponta aqui, né? Você tem que ter isso daqui, essa água furtada, esse rincão, que é esse rufo que a gente está falando, né? É uma chapa de aço que ele vem de fora a fora ali, que ele vem em contato com a alvenaria e com o telhado, né? Ele fica preso, é fixado no telhado. Coloca por baixo dele. A gente vai ver algumas imagens daqui a pouco. Tá, ó, aqui o ponto da cumieira. Então aqui a gente tem o espigão que sai dos encontros da parede e tal. E aqui é o que a gente chama de rincão, né? Para você dividir em outros planos, por exemplo, né? Ó, e divide nova. Normalmente, sempre quando você usa o rincão, você divide em novas águas, percebeu? Sempre quando você tem o uso da água furtada, também chamado de rincão, a gente tem novas águas ali, novos planos de águas, tá? Por isso que ele é utilizado para você dividir melhor esse telhado aí. Aqui mais uma vez, né, ó, calha, rincão, né, rufo, né, que o pessoal coloca aqui. Então, outro tipo de telhado aí com divisões, né? Então, você tem aqui, ó, a água furtada, ou seja, o rincão, aqui tá a cumieira e espigão. Então, ele vem aqui, você dividiu o plano para cá, ó. Aqui, você tem um outro espigão aqui, ó, nesse trechinho, para poder atingir a altura dessa outra cumieira aqui, ó, desse outro plano. Esse plano tá mais alto que aquele. E você tem a divisão das águas aí, tá? Acho que ficou bem simples de entender aí, né? Olhando para a estrutura, tem alguns nomes, tá, pessoal? Esses nomes eles podem variar de local para local, né? De região para região, o pessoal tem outros nomes que o pessoal utiliza, né? Então a cumieira, que a gente tem o ponto mais alto, né? Quando a gente encontra as telhas, a gente tem o que a gente chama de capote, que é aquela telha ondulada que ela serve para fazer o fechamento, né, da cumieira. Nesse trecho de cá, aqui tem as telhas, ripas, caibros, tá? Aqui estão as terças. As terças, aqui a gente tem o que a gente chama de calço, também chamado de cunha, tá? Que é um apoio dessa terça. Que a gente chama de frechal, que é para fazer o fechamento lateral aqui, ó. Esse fechamento lateral aqui é o que nós chamamos de frechal, tá? Ó, que ele apoia a estrutura e faz esse fechamento. Inclinação. Bom, o telhado ele é feito por base triangular, então você já imagina, né, como que você calcula essa inclinação aqui, né? Como é que eu calculo essa altura, né? Eu tenho aqui então os catetos e eu tenho a hipotenusa, né? A gente pode utilizar Pitágoras para você poder calcular, pode utilizar a inclinação aqui para você calcular, né? Então aqui, ó, né, como é que você calcula isso? O D, que é esse tamanho, essa dimensão, é o H sobre L vezes 100, tá? A forma de você calcular. A altura do telhado, normalmente ela é definida como L sobre 2 vezes o I. Esse I é a inclinação, né? Esse alfa aqui seria o I. Seria a inclinação do telhado, né? Depois que você acha a inclinação, você transforma ele em porcentagem. Então é bem simples de você estar calculando essa inclinação. Uma conta aí que vocês já fizeram aí em vários projetos integrados, né? E espero que façam novamente, né? Isso daqui, podem até comentar isso daqui para quem for fazer projeto no trabalho de conclusão de curso, né? Tem que estar representado certo, tem que estar calculado certo a inclinação. Por isso que até aqui eu até coloquei, né? Forma mais comum a porcentagem dada pela relação entre os catetos do triângulo retângulo, né? Aqui é interessante, né? O espaçamento, tá, pessoal? Isso aqui não é uma regra, não é fixo, é o que normalmente é utilizado. Muda em função do tipo de telha, tá? Vamos lembrar disso. Muda em função do tipo de telha, você pode ter diferença de espaço. Normalmente a gente tem aqui então a estrutura, né? Ó, tem a telha, tem a ripa passando de cá e tem o caibro. Qual é a distância de uma ripa e outra? Normalmente a gente tem aproximadamente 35 centímetros a distância das ripas. A distância dos caibros, tá? Dos caibros que estão aqui, ó, é em torno de 50 centímetros, tá? Essa distância, esse espaçamento dos caibros. O espaçamento das terças é em torno de 1,5 m, tá? Ó. Então aqui você tem as terças, ó. Aqui você tem o caibro e aqui você tem a ripa. Ripa 35, caibro, que está aqui, ó, 50, terça, que está aqui embaixo, 1,50 m. É uma regra? Não, porque dependendo do tipo de estrutura metálica, você vai mudar esses espaços, né? Do tipo de estrutura, desculpa, eu falei do tipo de estrutura metálica, do tipo de estrutura que você está usando para sua cobertura, você vai mudar isso daí. Outra questão, quanto maior o espaço, os vãos, você vai mexer no dimensionamento dessas peças, né? Tamanho da terça, tamanho de caibro, tamanho de ripa, né? Então, eu não sei se tem aluno aí que fez estruturas de madeira comigo. Quando eu dei essa aula de estruturas de madeira, eu ensinei a calcular ripa, caibro e terça, né? A dimensão delas.
Então, essa dimensão, primeiro, essas dimensões, elas variam em função do tipo de telha que você escolhe, porque a telha ela vai escolher a trama, né? Trama é esse espaço que você tem aqui, né? E ele vai variar um pouquinho esses espaços. Daí vai depender muito do projeto, vai depender do espaçamento que você tem de uma tesoura para outra, né? Normalmente 2,5 metros, né? Que o pessoal usa entre as tesouras, né? As terças 1,50 m, mas pode variar isso aqui também, o tipo de terça, se for metálico você aumenta o valor e assim por diante. Aqui a gente tem um exemplo de ligação entre aço e concreto, então você imagina que você tem aqui ó, uma viga, né? Uma cinta de concreto, para fazer a amarração da alvenaria aqui, fez uma cinta de concreto, você está chegando aqui então com uma terça, então essa terça, né, uma peça, por exemplo, metálica, pode até ser de madeira, você tem uma peça aqui para você ligar, essa peça ela é chumbada dentro dessa peça de concreto para apoiar e para fixar isso daqui, né? Então é um sistema de ligação, tá, que você tem aí de aço concreto. Pode ser, por exemplo, por cantoneira, né? Também tem gente que usa cantoneira para fixar isso aqui e coloca muitos parafusos. Uma chapa, né? Então aqui no caso está chumbando, né? Está chumbando dentro da pecinha de concreto. Aqui então, falando do contraventamento, então lembrando, né, que normalmente, né, a tesoura ela é uma tesoura treliçada, as forças, né, são forças axiais, né, nós chamamos também de normal, tá, de compressão e de tração nas barras, onde a força na treliça são aplicadas simplesmente nos nós. Mas eu tenho forças laterais, ou seja, forças de ação do vento, né. Essas forças, elas pedem que eu faça o que nós chamamos de contraventamento, né? Eu tenho várias formas de fazer o contraventamento, mas o principal significado ele serve para combater as ações laterais, ou seja, as ações horizontais, né? Aqui eu tenho contraventamento ó, entre as tesouras, tá? Daí vocês devem ter visto com a Jennifer, né? Contraventamento de estruturas metálicas, contraventamento lateral. E tem várias formas de você fazer esse contraventamento, tá? Normalmente você faz o contraventamento no plano, né, de ação ali da cobertura, tá? Ó, plano de contraventamento vertical, ó lá. Ó. Aqui, ó, a gente está olhando ela de forma vertical. Aqui, ó, onde está puxando essas linhas, são as barras, né, do meu contraventamento. São as barras dispostas em X, que estão ligadas de uma tesoura a outra. Aqui a gente já tem ó, lá as barras, né, ó, as barras do contraventamento dispostas em X, e aqui a gente tem as tesouras, ó. Tesoura, tesoura, tesoura e tesoura, tá vendo? Ó? Então essas barras elas são ligadas na tesoura para fazer esse travamento, né? Então quando eu tenho a ação, por exemplo, uma ação horizontal, uma força horizontal que vai me empurrar essa tesoura, esse contraventamento vai me segurar essa ação, né? Então é todo um cálculo, né? Uma modelagem que você tem para você poder fazer isso daí. Aqui um outro exemplo, uma outra vista, tá? Com a estrutura do telhado aí, tá? Então, ó, tesoura, temos aqui então banzo superior, banzo inferior, temos a terça, tá? Passando aqui, aqui a gente tem o contraventamento, normalmente existe uma barra horizontal, né? Que a gente coloca por baixo desse contraventamento que é para travar melhor a estrutura, diagonal montante, né? Bem simples aí de estar entendendo o funcionamento disso, tá? Das ligações mais utilizadas, né? As ligações mais utilizadas são as ligações por parafusos, tá? Essa daqui, ó, são as mais utilizadas, né, nas estruturas de madeira, são parafusos e pregos, né? Existem outras, né? Daí se vocês pegarem a norma NBR 7190, né, vocês vão encontrar vários tipos de ligações que vocês podem estar utilizando. Cavilha, né, que é um parafuso de madeira, anel metálico, tá? Chapa de dente estampado, tá? Ela pode ser por emenda, né? Elas são emendadas uma nas outras. Então a madeira ela é cortada em uma certa posição e ela é encaixada uma sobre a outra, né? O que eles chamam de entalhe. Então ela é entalhada certinho, ela é feita para entrar certinho naquela posição e ela fica, né? Através da distribuição de esforços ela fica fixada ali. Falando um pouquinho de rufo e calha, tá? Então a gente tem uma estrutura aqui de alvenaria. Normalmente, então, o rufo ele serve para proteger essa estrutura de alvenaria, né? E depois ele vai levar essa água até uma calha, né? Ó, então aqui, ó, um rufo externo, né? Ou também chamado de encosto. Ele protege contra infiltrações entre a parede e o telhado, né? Ele serve para não deixar essa água passar nem para a alvenaria nem para o telhado na parte de baixo.
né? Aqui é a estrutura do telhado, né? Teria aqui caibro, que tem o forro, que tem a terça, né? Aqui tá a telha. E aqui, ó, por baixo da telha, então, eu encaixo a minha calha, ela vem para cá, ó. Daí eu tenho um rufo ligado na platibanda, né? Olha lá, ó, essa pecinha aqui, ó, tem um rufo que ele vai proteger que a água entre ali, né, ó. Tranquilo, pessoal? Isso que é o que a gente chama de rufo aí. Acho que bem claro de entender. Quem não entendeu até agora não sabia o que que era. Daí eu tenho aqui, pessoal, alguns exemplos, tá, de calhas e rufos. Aí existem vários tamanhos, várias formas, né? São alguns exemplos que você pode utilizar. Vocês podem até utilizar isso aqui no projeto de vocês, essas dimensões, tá? Para quem está fazendo TCC com projeto, se servir para alguma coisa, ou então espero que sirva para quando vocês saírem aí, né, na profissão mesmo aí, agora que vocês já são engenheiros, tá? Então tem vários tipos de rufo. Tem rufo interno, né? Tem rufo externo, que ele fica do lado de fora, como na imagem anterior. Tem rufo que ele entra para a parte de dentro. Ele fica escondido pelo telhado aqui e ele serve para fazer essa separação. A água vem para cá e é levada, né, até uma calha. Tá? Então é bem simples. A calha passa por baixo, o rufo passa por cima. O rufo ele traz até a calha. A água sai da calha e vai para os coletores. Aqui tem alguns tipos de calha, né? Tem vários formatos, né? Até tá antigo isso daqui, tem outros formatos hoje em dia que você pode estar utilizando, mas são alguns modelos aí de calha. Existem fórmulas, tá, pessoal, para vocês poderem dimensionar a calha, né? Dimensionar desses valores. Pois se vocês quiserem eu posso passar. É que essa disciplina não é voltada para cálculo, mas se vocês quiserem eu posso passar a formulazinha para vocês. Uma formulazinha, vou fazer uma comparação analogamente parecida com a fórmula de Blondel, né? Lógico, diferente, né? O que eu quero dizer é que ela é mais simples, é facinho de você fazer isso daí. Mas não tem muita necessidade, porque hoje em dia, né, você pede, né, você tem a dimensão, você tem o espaço, você pede a calha apropriada para aquele espaço, né, de um fabricante, de um catálogo, e as dimensões elas já vêm prontas aí. Bom, pessoal, não vou entrar na parte de esquadrias hoje, tá? A gente vai falar só sobre telhados. Então é uma aula que a gente viu mais uma vez, relembrou a concepção de um telhado, viu outros tipos de telhado, a questão das águas, né? Que você tem que estar sempre atento às divisões, né? Espigão, então, sai do encontro das paredes, cumieiro é o ponto mais alto, água furtada é rincão, que serve para estar dividindo aquela estrutura, que normalmente é um rufo que tem ali por baixo, tem gente que coloca uma calha ali por baixo, que serve, né, para transportar água para outros lugares, para os pontos coletores, né? O sistema mais utilizado para você fazer divisão de telhado. Na próxima aula eu devo pedir, né, devo começar a aula pedindo um exercício sobre isso, tá? Hoje eu não vou dar aí esse exercício, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. E é isso, pessoal. Uma boa noite, abraço.